E aí pessoal, sejam bem-vindos à aula número 5 do curso de equações diferenciais. E hoje a gente vai falar de uma equação que é bem interessante, que é a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli ela é legal porque ela é uma equação não linear que tem uma solução muito exata, uma solução muito precisa, que a gente consegue obter de uma forma bem fácil. E, bom, vamos ver o que a gente pode fazer com essa equação aqui. Uma equação de Bernoulli é uma equação da forma y' mais f de x y igual a uma g de x. Até aqui é uma equação linear, como a gente viu na aula passada. Com a diferença que o g de x agora multiplica y numa certa potência n. Tá? Então, como é que a gente pode pensar num método de resolução para essa equação aqui? Agora a gente vai fazer uma coisa que a gente vai empregar muito ao longo do curso, que é uma substituição. Tá? A gente vai pensar em y como sendo outra coisa agora. A gente vai fazer a substituição y igual a uma certa z de x na p, um certo número p. Por que a gente vai fazer isso? Vamos olhar como é que fica o desenvolvimento agora com essa substituição aqui. Tá? Então, y é z na p. A gente tem que substituir aqui e aqui, só que a gente precisa de uma expressão para o y'. Então, como é que a gente vai fazer? Bom, o y', aqui a gente calcula pela regra da cadeia, né? Isso é uma função de x, então, derivada do de fora, fica p, que multiplica z na p menos 1, vezes a de dentro, que é o z, né? Fica o z'. Então agora a gente tem todos os ingredientes para colocar de novo na equação. Então, o que acontece? Daqui, a gente chega aqui, y', que é igual a p vezes z na p menos 1, z', mais f de x, y, que é z na p, igual a g de x. Agora, y na n é z na p na n, ou seja, vai ficar z elevado na np, propriedade da potência, né? Então, a gente chegou nessa equação agora. A gente pode dividir tudo isso aqui por pz na p menos 1. Então, no que a gente vai chegar com isso? Aqui fica só o z', mais, agora, f de x vezes z na p sobre p na z na p menos 1 igual a g de x z na np dividido por p vezes z na p menos 1. Ok, aqui a gente pode fazer uma simplificação, que é a seguinte. Isso fica z' de novo, mais z na p sobre z na p menos 1 vai dar z em cima. Então aqui a gente fica que isso é f de x vezes z sobre p, que é igual a, fazendo essa divisão aqui, isso vai passar subtraindo nesse expoente, então a gente fica que isso é igual a g de x vezes z na np menos p menos 1, isso aqui dividido por p. Agora, vamos mudar o nome disso aqui para a gente achar uma forma que a gente meio que já conhece aqui. Fica o seguinte. Vamos chamar agora esse f de x sobre p de p de x, tá? Não é o mesmo p. Vamos chamar de p grande, né? Então ficaria pzão de x é igual a f de x sobre p, e o q grande de x é igual a g de x sobre p. Então, como é que fica agora a forma dessa equação? Fica z' mais p grande de x vezes z igual a q grande vezes z na np menos p mais 1. Agora, percebam onde a gente chegou. A gente chegou em uma outra equação, em z agora,
que é uma equação de Bernoulli também, só que a gente fez uma substituição antes que era z na p. A gente tem liberdade para escolher esse p. Então, seria conveniente para a gente procurar algum p tal que esse valor aqui, np menos p mais 1, seja zero. O que acontece se isso aqui for zero? Esse z some e a gente cai numa equação linear de primeira ordem que a gente já sabe resolver. Então, vamos achar esse p. Daqui, a gente tem que np menos p mais 1 tem que ser zero. Portanto, deixando o p em evidência aqui, nós vamos ficar com n menos 1 mais 1 igual a zero. Daqui, a gente tem que p n menos 1 é igual a menos 1. Então, fica que p é igual a menos 1 sobre n menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, a gente só inverte embaixo. Então, a gente chega que p tem que ser 1 sobre 1 menos n. Então, se a gente faz uma substituição, se a gente chama y igual a uma certa função z na p, escolhendo p como 1 sobre 1 menos n, a gente vai cair numa equação da forma z' mais px z, que é igual a q de x. E isso a gente sabe responder, a gente sabe a solução, como que a gente viu na aula passada. Então, a gente transformou aquela equação fazendo uma substituição numa coisa que a gente sabe resolver, para a gente resolver isso em z, e depois, para voltar para o y, o que a gente faz? Bom, y é igual a z na p, né? Então, a gente acha o valor em z, então diz que y é esse valor de z que a gente achou elevado na p. E está resolvido o problema da equação de Bernoulli. Vamos ver alguns exemplos agora para a gente fixar bem isso. Só vale lembrar uma coisa antes. A equação ela tem essa forma, né? y' mais f de x y igual a g de x vezes y na n. Quando a gente faz uma substituição de y igual a z na p, se o nosso expoente, esse p, for negativo, ou seja, a gente ia cair numa equação do tipo z' mais p de x mais aqui é q, né? Fica q de x. Se naquela, aqui é z. Se naquela substituição o expoente é negativo, então a gente vai ter 1 sobre alguma coisa, né? Então, a gente percebe aqui, ó, que a solução y igual a zero é sempre uma solução da equação de Bernoulli. Porque com y igual a zero, isso aqui vai ser 0 igual a zero, então é uma solução. Só que se a gente está com o expoente negativo, o zero não vai ser mais uma solução. Então, a gente tem que lembrar isso. Quando faz a substituição, a gente não pode perder aquela solução. Então, lembrem sempre disso. Y igual a zero é sempre uma solução para a equação de Bernoulli. Ok? Então, agora vamos fazer os exemplos. Então, exemplo 1. O nosso exemplo é o seguinte. A gente tem que 2 vezes dy dx menos y sobre x mais y ao cubo cosseno x é igual a zero. Então, a gente tem que, antes de tudo, escrever essa equação numa forma que a gente reconheça. Então, bom, a gente pode dividir tudo por 2, então a gente fica com o seguinte, dy dx, isso vai ficar desse lado, sobre menos y sobre 2x, que é igual a, passando isso para o outro lado, fica menos cosseno x y ao cubo sobre 2. Isso é uma equação de Bernoulli, porque a gente tem y' menos uma certa f, que é menos 1 sobre 2x vezes y, igual a uma g de x, que é menos cosseno de x sobre 2, vezes y na n. Só que esse n aqui é 3 agora. Então, a gente sabe
isso aqui é uma equação de Bernoulli com n igual a 3. A gente tem que agora fazer uma substituição, que é y igual a z na p. Tá? Então, y tem que ser igual a z na p, e o p vai ser 1 sobre 1 menos n. Como o n é 3, aqui fica menos 2, então fica menos 1 meio. Essa é a nossa substituição. Então, z na menos 1 meio. Aqui o expoente é negativo, então a gente vai estar perdendo o y igual a 0 na hora da substituição. A gente não pode esquecer isso. Tá? Então, vamos proceder aqui. A gente tem o y, só que a gente tem que achar o y' agora. Então, bom, y', pela regra da cadeia, cai o 1 meio, daí fica z vezes menos 1 meio menos 1, que fica menos 3 meios, vezes z'. Então, vamos substituir na equação diferencial. Tá? Aqui fica menos 1 meio vezes z a menos 3 meios z', menos z a menos 1 meio sobre 2x, igual a menos cosseno x vezes y ao cubo, fica aqui z é menos 1 meio, então fica menos 3 meios aqui. Então, a gente chegou nessa nova equação em z. Vamos dividir tudo por z na menos 3 meios, tá? Então, o que a gente obtém com isso? A gente tem que menos 1 meio vezes z', menos, agora a gente divide por z na menos 3 meios, ele sobe positivo, então menos 1 meio mais 3 meios vai ficar 1. Então aqui fica z sobre 2x, que é igual a, aqui vai ficar 1 a menos cosseno de x. Então percebam, a gente caiu numa equação linear. Se a gente multiplicar tudo por menos 2, a gente chega na forma que a gente pode trabalhar, que é z' mais z sobre x igual a 2 cosseno x. Agora a gente consegue resolver isso aqui com o método que a gente viu na aula passada. A gente acha o nosso fator integrante μ de x, que vai ser e na integral da nossa f de x, que é essa função que acompanha o z. Então é 1 sobre x dx. Isso aqui é e na ln. Como a gente quer só um fator integrante, posso tirar aquele módulo. Então, aqui a gente tem que o fator integrante é simplesmente x. E na ln de x, né, dá x. Então, multiplicando tudo isso por x, o que a gente obtém? Que x, z' mais z é igual a 2x cosseno x. A gente pode escrever esse lado como sendo a derivada de um produto, né? Esse produto aqui, porque derivando o primeiro fica só z, depois o primeiro com a segunda fica esse termo aqui, que é igual a 2x cosseno x. Então, agora para isolar isso aqui a gente tem que integrar. A integral xz é igual a integral de 2x cosseno x dx, tá? A gente resolve isso aqui por integração por partes. Vamos só fazer isso aqui, 2x cosseno x dx. O que a gente faz? A gente chama de o x, portanto o du é igual a dx, e o nosso dv vai ser cosseno x dx, e o v, portanto, vai ser seno x. Com isso, o 2 sai para fora da integral
v menos a integral de v du seno dx. Então aqui a gente chega a integral de seno de x é menos cosseno de x, aqui vai ficar mais. Então isso fica 2, faltou a constante no final, né? Você pode colocar ela aqui. 2x seno x mais cosseno x mais c. Né? Integral do seno de x menos seno, ok. A gente chegou nesse resultado aqui. Então, agora a gente tem que terminar de resolver isso aqui. A gente chegou nisso, portanto, xz é igual a 2x seno x mais cosseno x mais c. Agora, dividindo tudo por x, a gente chega aqui, z é igual a 2 seno x mais cosseno de x sobre x mais uma constante sobre x. A gente resolveu isso para z. Agora a gente tem que voltar para y, porque a gente fez a substituição, então a gente tem que voltar para a variável original, né? Lembrando que y era igual a z na menos 1/2, então a gente chega aqui, y é igual a isso aqui, né? Então, na menos 1/2, isso aqui na realidade vai ser 1 sobre a raiz de 2 seno x mais cosseno de x sobre x mais c sobre x. E lembrando que toda equação de Bernoulli tem a solução também y igual a 0. Portanto, essas são as nossas duas soluções, y igual a 0 e y igual a essa outra coisa aqui. Então a gente já resolveu a nossa equação de Bernoulli. Então, pessoal, por hoje é isso. A gente termina com esse exemplo aqui. E então, qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem ali na seção de comentários que a gente responde na medida do possível. A gente vai disponibilizar para essa aula uma lista de exercícios e na próxima aula a gente vai disponibilizar a resolução desse exercício para vocês, ok? Então, por hoje é isso e bons estudos a todos!